está se informando. Vamos lá depois ver a Lagoa dos Murmúrios, de Erwin Laszlo, a ciência do campo acástico, o campo de Lima-Maktighat, vai entender melhor essa questão do informativo de uma forma mais expansiva. Mas essa questão do informativo está tudo informando. E tem informações que elas agregam valor ao nosso crescimento e construção enquanto indivíduo em várias instâncias do nosso ser, e tem outras que não. Tem outras que elas limitam, elas oprimem, e tem outras que estão ali só para espizinhar, né? Só para distrair, só para fazer a pessoa tentar se perder do seu caminho, se perder do seu foco, do seu objeto de foco para o seu crescimento ou coisa assim. Então também implica que conhecimento é tomar conhecimento de algo, e aí isso tem a ver com a informação que você acaba conhecendo dentro que você tomou conhecimento, saber selecionar a informação e poder direcionar melhor esse caminho de conhecimento, né? E de preferência buscar um caminho onde você vai tendenciar cada vez menos a sair do preconceito e da limitação, né? E realmente entender o valor que uma diversidade pode ter, ao invés de o contrário. E ele fala, né, que esse contrário, que seria tipo quando você perde, é onde você está nesse campo de ilusão, criada a ilusão do objeto que pode preencher a falta, que é esse objeto que é sugerido em cima do espaço anímico, aonde foi introduzido o sentimento de falta ou carência. Paradoxalmente, o abandono do espaço próprio não se traduz em uma conquista do espaço externo para nós, mas sim em nossa alienação quanto a esse espaço. Os homens cedem a outros uma grande parte de suas capacidades de intervenção no espaço externo. Sobre essa alienação, desenvolve-se o espaço do capital e dos valores de troca. A conquista do espaço externo para nós mesmos dar-se-ia quando fosse uma conquista de nós mesmos naquele espaço, isto é, um desenvolvimento de nosso processo de realização. Vou ler isso 3 vezes, que é muito importante. A conquista do espaço externo para nós mesmos dar-se-ia quando fosse uma conquista de nós mesmos naquele espaço, isto é, um desenvolvimento de nosso processo de realização. Contudo, isso só pode acontecer a partir da plena presença no espaço próprio, como uma extensão dessa presença a um espaço que então, só em termos figurativos, pode se chamar de externo. Isso cabe só em termos figurativos, pode se chamar de externo. Vou ler de novo esse trecho, que é muito importante. A conquista do espaço externo para nós mesmos dar-se-ia quando fosse uma conquista de nós mesmos naquele espaço, isto é, um desenvolvimento de nosso processo de realização. Contudo, isso só pode acontecer a partir da plena presença no espaço próprio, como uma extensão dessa presença a um espaço que então, só em termos figurativos, pode se chamar de externo. 8. A estrutura morfológica e a eleição do objeto. O espaço próprio vem delimitado pela estrutura morfológica. A presença nele se faz por meio do contato com essa estrutura. À medida que nossa percepção a percorre ordenadamente, nossa presença em nós mesmos se atualiza. Nesse sentido, a estrutura morfológica é garantia de atualização do ser. Entretanto, como o valor provém do ser, a atualização deste pelas vias da estrutura morfológica é também a atualização do valor em nós. É a isso precisamente que chamamos ter valor. Então, estar atualizado, isso é uma coisa que eu até trago um adendo, que eu estava refletindo, conversando com meu filho adolescente um tempo atrás, sobre essa questão da importância da atualização, da importância de estar presente no agora. Muito dessas ideologias que a gente pode chamar de arcaicas, que não servem, que estimulam todo esse processo de insatisfação coletiva, de alguma forma geral, e com a acepção de alguns grupos do coletivo, para que assim se mantenha, eles estão sempre transitando dentro de dogmas que por vezes não se atualizam.
não consideram, por exemplo, as novas descobertas, tenta manter meio que uma zona de conforto ideológico, até para se manter numa zona de conforto também das questões práticas do dia, né? Porque implica em vários tipos de modificações, né? Então que essa questão da atualização, eu já falei isso em outros livros, né? Aquela questão, não que você não vá vamos pôr um carinho por uma memória num período, alguma coisa assim, mas quando você vê que você transita demais naquela coisa, que você está se distraindo do seu presente, né? Seria aqueles ideais, a gente ouve, quem é mais jovem ouve bastante, muito de quem é mais velho, não, só naquele período aquela tal música ou o ritmo tal era bom, depois disso ficou muito ruim. Só naquele período que as pessoas eram tal coisa e assim, e funcionava bem isso, isso vai desde de ideiazinhas assim com relação a como se relaciona com a vizinhança, como se relaciona com a família, qual a educação que dá para os filhos, várias coisas assim, que por vezes elas vêm com essa cara assim de que é só ali e depois não teve mais. E meio que por trás você vê que tem um dogma que vem dali, da onde ele fala que era dali e não teve mais. E quando você vai se atualizando, que é essa questão que ele fala da atualização, você vai vendo que não é bem assim que a coisa funciona, que ainda tem um monte de coisa. Diga-se de passagem, a gente pode encontrar coisas muito melhores. Mas é óbvio que isso implica em mudar muitas vezes o ambiente. E aí essa presença em espaço próprio, que ele fala que é muito importante, que aí você assume a presença em espaço próprio. Você vai também encontrar outras pessoas que têm esse caráter de assumir presença em espaço próprio. E que aí eles vão trazendo eles estão abertos, né, para esse olhar novo, para essas coisas novas que vêm chegando e que de fato vão trazer alguma coisa de mudança real. Real que implica também nessa questão do motivo de valor, que ele falou aqui daquela questão do preencher espaço, né, onde você introduz lá o sentimento de carência e sobre, tipo, esse sentimento de vazio no espaço anímico vazio, vamos dizer assim, sugere-se o objeto que por sua vez vai lá solucionar o problema, que por sua vez foi criado pelo aquele mesmo que através de uma ideologia ou dogma impôs o estado de carência. Né, isso transitando em várias cenas, estruturas. Então, esse atualizando em termos práticos, muito simples no dia a dia, você vê modificações assim, por exemplo, na questão administrativa, com coisas que você vê que às vezes parece não ter uma relação direta e tem, né? Tipo aquele empresário, por exemplo, esse dito que é mais, você vê que é despojado, quando você vê, eu tô falando de quando você vê as questões trabalhando já do interno para o externo, né, se despojando ali e assumindo interesse em espaço próprio, que já sai um pouco daquela rigidez figurativa até, holográfica, da figura que aquela pessoa passa enquanto representação de ser uma pessoa que é digna de respeito, valor, de ter reconhecimento no sentido de ser capaz ou não de alguma coisa, né? Que antigamente era muito dentro dessa questão, não que não se tenha mais, da sua apresentação do cartão de visita, mas hoje ela pode ser mais despojada. E você vai se relacionar com essas pessoas que têm esse caráter e que têm esse processo expressivo, por vezes você vê que elas estão relacionadas também com outras atividades mais atualizadas, inclusive musicais, por exemplo, que não tem nada a ver, a gente está citando uma questão administrativa, mas qual que é o vínculo direto? É o processo informativo que está transportando ali. E muito dificilmente eu vejo um indivíduo desse comentando coisas do tipo, mas só naquela época tal coisa era bom, só naquela época tal coisa era bom, só naquela... E eu falo isso por experiência própria, de dentro do meu processo de expansão, eu me identificar tendo esse padrão de comportamento e quando fazer os processos transcendentais, psíquicos, mentais, emocionais, ver que aquilo era tóxico, entende? E que é meio que um processo co-infeccioso, porque você vai se relacionando com outros, se você não mantém o seu fluxo para manter a sua presença dentro de si próprio, essas outras presenças que não são você mesmo, elas ficam ali tentando ocupar valor, ocupar espaço, sabe? É aquilo, esses dias eu vi um negócio, o que tem... você deve tirar da sua memória, do seu subconsciente, pessoas que estão se escondendo nas luzes das portas fechadas. Coisas nesse sentido, entendeu? Então ele está falando muito aqui dessa questão da importância do espaço próprio. E ele falou da questão da atividade de valor e da modificação desse sistema de valor dentro do sistema de troca, no motivo econômico. E aí que essa modificação de valor, ela implica nessa questão de autorreconhecimento do valor em espaço próprio.
entende? E isso implica também nas coisas que eu falei do reconhecimento da sua autenticidade, em tudo aquilo que vai liberar e expandir capacidade criativa, imaginativa e etc. E que vai saindo dentro do que é sugestionado, e aqui é que ele fala pelo campo televisivo, meio midiático, etc., né, até nos mais fechados. Então, essa reflexão toda dentro desse contexto é importante. E aqui eu vou deixar mais uma recomendação. Então, é muito importante observar essas questões. E aqui ele fala também, no espaço da pequena tela, falando da publicidade televisiva, surgem corpos fugidios e fragmentados, isto é, corpos pós-modernos que despertam em nós o sentimento de falta. E eu deixo a recomendação de leitura aqui para que vai tratar muito essa questão da fragmentação, né, e que implica também nessa questão de identidade. E aí eu já falo até para expandir bem a mente sobre essa questão do conceito de identidade, que quando a gente transita a gente vê nos autores diferentes conceitos, e isso muda um pouco a perspectiva da leitura quando você está fazendo, se você se apegar muito no conceito. Então, antes dessa questão de palavra-conceito, entender mesmo, eu sempre falo isso, o que o autor está querendo dizer com aquilo, e não se perder nessa questão aí, porque às vezes você vê um outro livro onde ele pontua, por exemplo, que identidade é um outro conceito, tá? E que por sua vez tem a similaridade com uma outra palavra em alguma outra coisa que você leu. O que importa ali para o seu processo de desenvolvimento é você observar só o que aquele conteúdo está querendo dizer dentro daquele conceito, e não se perder em, mas aí aquele fulano falou que isso é isso, essa palavra é tal coisa, e aquele falou que aquela palavra é tal coisa. Você fica ali discutindo questões da gramática, né? Você não vai mudar, ou pelo menos suponho que não seja sua intenção mudar o nosso Aurélio, a nossa referência ali, mas entender as questões da vida, entender as questões dos seus interesses pessoais, então observar de fato o que ele está querendo dizer, como é que aquilo agrega valor, a trazer isso para a sua atualidade, para a sua atividade cotidiana, e não se perder nessas brigas aí, nessas discussões que desviam o caminho do entender. Entendeu? Que o importante é você entender algo, solucionar. Então é bem aquela questão, perguntas e respostas, e buscando, e também conseguir um caminho onde você vai fazer a pergunta certa, porque às vezes você quer uma resposta, mas se a pergunta não está certa para trazer a resposta que você busca, até em termos práticos, ela não chega, né? Está perguntando no lugar errado ou está fazendo a pergunta errada. Então implica nessa questão de se entender, de aquilo agregar valor. Isso é o mais importante de tudo, do que a gente, acredito eu, ficar se perdendo ali em discutir só essa questão do mas o fulano falou que aquele negócio é tal coisa, conceito é palavra, conceito é palavra. E às vezes isso importa menos, às vezes ficando ali nessa discussão isso se perde. Só entender, aquele fulano entende isso, mas ele está querendo dizer na prática, e você traz para o contexto isso, isso agrega valor, isso agrega valor, isso aqui ficou meio que faltando um pedaço quebra-cabeça, onde eu posso achar essa questão, e ir se permitindo transitar no terreno do conhecimento e fazendo uma seleção informativa de fato apropriada para essa questão da presença, que eu acho que é muito válido, né? De encontrar de fato a presença dentro de si próprio e tirando esses fragmentos. Entre aspas, também tirando fragmentos, porque quando a gente vai construindo o que está dentro de si próprio, vai ter os fragmentos que vêm ali do ambiente. Só que tem coisas que elas são muito, muito assim únicas, porque elas foram a sua experiência, né? É diferente de quando é só uma ideia que você está discutindo ali, ou com o parente, ou com o vizinho, ou com um ideal político ou religioso, tanto faz. Ali é só uma ideia que você está discutindo. Agora, tem coisas quando você tem uma experiência, aquilo fez parte da sua experiência, de alguma forma. E isso também implica na questão do campo perceptivo. Então, é um negócio muito mais profundo isso, sabe? E é ali que você vai meio que discernindo assim o que é, o que não é, e às vezes ter a coragem de questionar até mesmo se a sua forma de perceber aquela experiência ela estava correta, né? Porque às vezes pode ser que alguma coisa não estava fluindo, não estava clarificando, porque a forma de perceber aquela experiência estava incorreta, e ela estava incorreta porque ela estava baseada num dogma que não sustenta o esclarecimento daquela experiência, ou numa referência de construção que não sustenta, né? Estava faltando conhecimento para conhecer ou para compreender conscientemente, às vezes, uma experiência que é mais complexa. Então, todas essas coisas, elas importam. Eu deixo aqui um livro, ele não vai entrar nessa questão mais da questão de percepção e tal,
mas traz uma reflexão com relação a essa construção da identidade e tal, que é um livro, A Identidade Cultural na Pós-Modernidade, do Stuart Hall, e Identidade e Diferença, de Thomas Tadeu da Silva, também com Stuart Hall e Catherine Woodward. São livros bastante interessantes para essa reflexão. E eu peço que quem já tenha lido outras questões, que muitos desses livros, né, eles vão trabalhar a questão sociopolítica muitas vezes, e eles tendenciam às vezes para um lado para o outro, salvo raras exceções que tentam ser mais imparciais, mas para enriquecer o conteúdo, trazer aqui coisas que possam agregar valor nesse nosso processo autorreflexivo, em primeira instância, para poder cortar esse dogma da limitação, de ficar tendo que ficar pingando aqui, porque essa ideologia daquilo ali, essa ideologia, mas começar a achar mesmo um ponto ali dentro de cada uma dessas coisas que a gente vai conhecendo no mundo, que realmente pode funcionar, que realmente faz sentido em si mesmo, que é coerente, isso é o mais importante, e isso que traz a coerência interna, isso é uma coisa muito importante. Dentro dessa presença de si próprio, você tem que achar um estado de coerência. Não dá para uma pessoa ter presença de si próprio permitindo que fiquem espaços vagos. Você pode até deixar liberado para você ter uma descoberta ao longo do trajeto, mas sem limitação do tipo, isso nunca vai saber porque são desígnios insondáveis de Deus. Já limitou para saber. Você falou isso para si próprio, você já limitou para saber. Então essas questões são importantes, sabe? Ou até outras formas, né, de pontuar uma limitação. Mas então tem que abrir, não tem nada que não se possa saber, a não ser a limitação que a gente impõe ao nosso saber. Ou por medo, ou por conveniência, ou por comodidade, ou por algum tipo de opressão, ou por qualquer coisa dessa natureza. Então, abrir para essas questões é importante. Então, fica aí recomendação de leitura adicional que pode agregar valor nessa questão da questão da identidade, e que quem for mais nos livros ali da área de psicologia, né, vai modificando ali, vai clarificando também mais. Recomendo muito estudar essa questão da identidade, da construção da personalidade também, pelos estudos do Jung, que são muito, muito clarificadores com relação também a essa questão anímica, a questão do uso arquetípico, né, no nosso meio de interconexão, de intercomunicação, do uso mitológico ali aonde está atuando esse objeto arquetípico, né? Então é bem importante ter esse conhecimento e assim ir tomando realmente na prática, né, a autoconsciência da presença de si próprio. Continuando. Aí terminamos ali ele falando de como é criada a ilusão do objeto que vem para preencher a falta no espaço anímico vazio, que ficou vazio por causa desse fragmento que introduz o sentimento geral de falta, de escassez, de carência ou de pequenez. Continuando. Paradoxalmente, o abandono do espaço próprio não se traduz em uma conquista do espaço externo para nós, mas sim em nossa alienação quanto a esse espaço. Então ele está falando aqui que não é uma questão de uma coisa que você tem que conquistar ou tomar na marra, mas é uma questão mesmo de tipo esse abandono do espaço próprio, ele está na alienação. É como se ele dissesse assim, isso já está ali. Você só não está autoconsciente do que ali se encontra, entende? Porque está na limitação do dogma, na autoopressão, nessa sugestibilidade, né? Estudem lá também o Dr. Joseph Murray, que vai falar sobre a heterossugestão. A gente já trouxe, é um livro prático, ele ensina orações científicas, etc. Mas ele fala muito lá da questão da heterossugestão, de como é que essa heterossugestão ela entra ali no campo de uma forma perniciosa, né? Tendencionando o comportamento do indivíduo para algum interesse de quem está disseminando ali, né? Não que a pessoa esteja fazendo isso com o intuito, mas que acontece também. Então, continuando aqui, então, que é a alienação, então, que é uma conquista, o abandono do espaço próprio não se traduz em uma conquista do espaço externo para nós, mas sim em nossa alienação quanto a esse espaço, também com relação ao espaço externo, e aí entra também, eu falo, nossa conexão com relação a esse espaço. Os homens cedem a outros uma grande parte de suas capacidades de intervenção no espaço externo. Sobre essa alienação desenvolve-se o espaço capital e dos valores de troca. A conquista do espaço externo para nós mesmos dar-se-ia quando fosse uma conquista de nós mesmos naquele espaço,
isto é, um desenvolvimento do nosso processo de realização. Contudo, isso só pode acontecer a partir da plena presença no espaço próprio, como uma extensão dessa presença a um espaço que, então, só em termos figurativos pode se chamar de externo. Só em termos figurativos pode se chamar de externo. E aí já entra aqui para mim um monte de questões reflexivas, como por exemplo, né, que esse externo, a partir do momento, tipo assim, o que as experiências que a gente vai abarcando, né, elas têm relação com nossa relação com o espaço. Então a gente, em primeiro ponto, tem o espaço interno. Isso está num campo mais abstrato, mas muito palpável e perceptível. E aí a relação com o ambiente externo, que na verdade ele não é tão externo, e ao mesmo tempo ele é muito externo. Ele não é tão externo porque ele é tipo parte da experiência. Tá? A experiência, se transita, você vai estudar, eu fiz a faculdade, eu estava me relacionando com o professor, eu fui pintar, eu fui desenhar, eu fui cantar, eu peguei um violão, eu fui tocar, eu fui assistir alguma coisa, eu tive um momento com meus avós na fazenda, andei a cavalo, e assim, entende? São as experiências, então eu estou me relacionando com aquele espaço, e aquela minha relação, nesse sentido, que eu estabeleço, aquela minha memória, aquilo é meu, aquilo é do meu espaço próprio. Entende? E de certa forma é do meu espaço próprio. Então, em termos figurativos, eu entendo dessa forma, seria o espaço externo. Né? Só em termos figurativos pode se chamar de externo. E aí a gente tem também outras coisas para considerar, né? Quando vai fazer um trabalho ainda mais profundo, questões do campo perceptivo, a interferência da crença com relação ao mundo, com relação a si próprio, com relação a coisas maiores, com relação a coisas internas, externas, né? Então é muito mais profundo a coisa assim, que ele vai trazendo para essa observação nesse sentido. E é bem interessante observar essas questões que a gente falou, o livro de O Espaço Recriado é o nome do livro, né? Então, que essa questão do espaço, antes de tudo, se compreendeu o espaço no sentido do espaço do seu desenho, no sentido do espaço de uma instalação que está sendo feita, tem todo esse espaço, toda essa ideia de espaço, essa visão do espaço, essa percepção do espaço, e que ela parte do olhar de quem está observando. Né? E que aí talvez o outro que observa o mesmo objeto de representação desse espaço talvez não observe da mesma maneira, né? Mas que essa presença, quanto mais forte, lógico, ela vai ser mais pontuada o olhar do espaço próprio daquele que está compartilhando a sua ideia de espaço, né? E isso eu trazendo no sentido de quando você está criando uma obra. Mas que isso aqui é, gente, extraordinário, né? Só em termos figurativos pode se chamar de externo. Então, outra coisa que eu veria é que quando você pontua muito essa questão do externo, observando que depende-se com aquele olhar materialista do externo, que estaria dentro daquela ideia de codependência e não de um sistema de troca mútua de crescimento, né? Então aí que ali tem muito do medo, conveniência, mais do que realmente você querer realizar um papel no mundo, né? Então que essa questão do que se chama de espaço externo, quando ele não está sendo entendido assim, ele fala que é só em termos figurativos, que de fato mais profundamente a gente pode tratar como espaço externo, é onde está essa questão do materialismo, né? Dessa crença materialista que traz mais pobreza para o ser, de certa forma, né? Porque desconsidera esse espaço interno, né? Que está ali dentro do grupo fragmentado, né? Do subproduto do subproduto do conhecimento de senso comum, eu diria assim, né? Um subproduto de conhecimento de senso comum, e não uma coisa que se produz, você mesmo como uma produção do universo, vamos dizer assim, né? Da grande consciência, não uma coisa que se produz autêntica, sabe? A partir da sua própria experiência, o que você é único, de só você pode trazer para o planeta. Lógico, todo mundo tem alguma coisa, né, que tem experiências únicas. Agora, quando tem essa castração e a pessoa não se permite ter, ela de fato vai ter mais dificuldade de trazer alguma coisa única, a não ser por meios ludibriantes, digamos assim, né, meios duvidosos. Então, fica aqui essa reflexão até o 7 que a gente está falando aqui, a alienação corporal e o espaço social. Então, nesse trecho, o autor está tratando a questão do espaço ali, partindo em primeira instância e também
principalmente com relação à questão do reconhecimento de valor no espaço, partindo da presença que toma posse de si próprio, né? Essa presença vamos dizer, do que eu sou e do meu forma de construir, individual, intransferível, autêntica, e entender o que é de fato ali, que faz parte dessas minhas experiências e das minhas atividades pessoais, e o que não faz, e o que pode agregar valor e o que não pode, e fazer esse discernimento com consciência, com coerência, com auto-reconhecimento, com autoconsciência. 8. A estrutura morfológica e a eleição do objeto. O espaço próprio vem delimitado pela estrutura morfológica. A presença nele se faz por meio do contato com essa estrutura. À medida que a nossa percepção a percorre ordenadamente, nossa presença em nós mesmos se atualiza. Nesse sentido, a estrutura morfológica é garantia da atualização do ser. Entretanto, como o valor provém do ser, a atualização deste pelas vias da estrutura morfológica é também a atualização do valor em nós. É a isso precisamente que chamamos ter valor. A estrutura morfológica é o caminho natural que percorre o ser em sua atualização no ser humano. A estrutura morfológica é o caminho natural que percorre o ser em sua atualização no ser humano. A estrutura morfológica é o caminho natural que percorre o ser em sua atualização no ser humano. Sendo assim, é lógico que não seja arbitrária, um produto do acaso ou simples produto da vontade humana. Na verdade, a estrutura morfológica está definida por leis rigorosíssimas que estabelecem a ordem cósmica em nós. Por ela somos membros da ordem cósmica. É por isso que o ser humano tem sido considerado por todas as tradições como um microcosmos. A estrutura morfológica é a componente mais objetiva e completa do mundo humano. Ao mesmo tempo, as leis rigorosas que a definem se encontram de modo recorrente nas mais diversas formas da natureza viva e do cosmos. Portanto, achamos que deveria converter-se em matriz determinante da criação e da eleição do objeto, no qual se concretizam os valores sociais. E aqui mais uma recomendação de leitura, A Matriz Divina, de Greg Baden. 9. Necessidade, consumo e insatisfação. A economia, o pensamento social moderno e mesmo o planejamento têm se ocupado de questões referentes à produção e à distribuição dos valores, mas muito menos da estrutura desses valores e da sua adequação ao ser humano. Ora, isso implica ter esquecido que a insatisfação não provém unicamente da impossibilidade de consumir, mas também do consumo de valores insatisfatórios. Isso é muito forte e interessante ser observado, tá? Aqui está tratando a questão de crença também. Ora, isso implica ter esquecido que a insatisfação não provém unicamente da impossibilidade de consumir, mas também do consumo de valores insatisfatórios. São insatisfatórios, por exemplo, os objetos não adequados às exigências da estrutura morfológica. São insatisfatórios, por exemplo, os objetos não adequados às exigências da estrutura morfológica. Que aqui trataria até as exigências individuais da construção daquele indivíduo. A ideia é de compreensão simples. Basta pensar em um sapato apertado. Mesmo que se possam comprar 10 pares de sapatos, se eles forem apertados, o comprador continuaria insatisfeito. Poderia, no entanto, obter a satisfação desejada com apenas um ou alguns pares de sapatos adequados à estrutura de seus pés. Essa reflexão, que é fácil de transpor ao espaço geral dos valores de troca, permite perceber a relevância de uma atenção maior à estrutura das necessidades. E ele põe aqui bem pontuado, estrutura das necessidades.
em itálico, tanto para a economia como para o planejamento. Alguns espaços urbanos, algumas alternativas de transporte, por exemplo, são verdadeiras fontes de insatisfação. Para evitar, na medida do possível, que a insatisfação se reproduza, é indispensável refletir sobre a estrutura dos objetos. 10. A estrutura do objeto. De algum modo, todos os objetos são natureza transformada. No entanto, fica excluída de nossa consideração de objeto a natureza convertida em valor de troca, pelos processos de valorização decorrentes do caráter social do trabalho, mas que não tenha sofrido uma modificação em sua forma ou em sua qualidade intrínseca. O objeto assim delimitado não existe isolado. Ele ocupa o espaço de intermediação entre os seres humanos e entre estes e a natureza. Portanto, interessa considerar os objetos a partir da relação que os seres humanos contêm com eles. Uma pessoa pode tanto se relacionar com o objeto como uma forma de relacionar-se com ela mesma, quanto se servir do objeto para se relacionar com outra pessoa, ou ainda usar o objeto para se relacionar com a natureza. Essas situações caracterizam uma relação particular entre a pessoa e o objeto, mas consideradas em conjunto, sinalam o sentido principal dessa relação, a que vai do ser humano ao objeto, do homem ao objeto. A partir daí, pode-se inferir que a primeira condição para a satisfação do ser humano em suas relações intermediadas por objetos é que a estrutura destes esteja em harmonia com a estrutura do ser. Como natureza transformada, o objeto se caracteriza por sua dimensão física. Portanto, para se obter a satisfação desejada pelos homens, é preciso que aquela transformação da natureza em objeto seja regida pelas mesmas leis de proporção e harmonia encarnadas na morfologia humana. Sendo assim, o sentido secundário da relação pessoa-objeto, indo do objeto ao ser humano, também de extrema importância para este, como veremos adiante, será caracterizado pela harmonia. Tudo isso mostra que o objeto tem um papel relacional de caráter transeconômico. Ele transcende, para o ser humano, seu simples valor de troca e se transforma em complemento para a relação do homem com ele mesmo, com os outros homens e com a natureza. Se transforma em complemento para a relação do ser humano com ele mesmo, com os outros seres humanos e com a natureza. 11. Planejamento e valorização do ser humano. O espaço, objeto do planejamento, é o intermediador das relações humanas. Os objetos e o próprio espaço mediatizam e condicionam as relações entre as pessoas e das pessoas com elas mesmas. Para um ser humano, estar em um espaço ordenado, com arquitetura, urbanismo, paisagismo e desenho harmônicos, não é a mesma coisa que pertencer a um espaço desordenado. Também as relações sociais não serão as mesmas. O sentimento de pertencer a um espaço ordenado ou habitá-lo valoriza o ser humano. E, inversamente, o ser humano se sente desvalorizado quando o espaço ao qual pertence ou onde mora é desordenado. À medida que o planejamento for capaz de cumprir a sua finalidade ordenadora do espaço, estará contribuindo para a valorização do ser humano. Mas a ordenação do espaço exige a ordenação da estrutura de todos os elementos e objetos que o constituem, além do respeito das leis da forma, da natureza em sua dimensão paisagística. Ao longo deste trabalho, veremos ainda que as leis da forma da natureza correspondem harmonicamente às leis da forma do espaço próprio do homem, do ser humano, de seu corpo. Isso não significa que a natureza se apresente espontaneamente em sua forma harmônica, o mesmo podendo-se dizer do ser humano.
No entanto, em sua manifestação espontânea, a natureza inclui leis de harmonia em consonância com o seu espaço. Portanto, a dimensão paisagística da ordenação de um espaço habitável teria de vir indicada pela manifestação da natureza neste espaço. Portanto, a dimensão paisagística da ordenação de um espaço habitável teria de vir indicada pela manifestação da natureza neste espaço. Portanto, também a ordenação dos elementos constitutivos do espaço planejado exige o conhecimento dos temas harmônicos, incluídos na morfologia humana e sua posterior aplicação à construção do espaço. A paisagem e o legado histórico em arquitetura, urbanismo, desenho e artes plásticas incluem temas harmônicos aparentados àqueles desenvolvidos na morfologia dos seres humanos. Portanto, deve-se garantir o direito à presença e estimular a frequência àqueles ambientes e lugares, assim como aos que venham a ser construídos. Esse é um elemento fundamental da relação entre o espaço e a valorização do ser humano. Ele constitui ainda o fundamento histórico do espaço democrático, desde o nascimento da democracia nas praças de Atenas. Assim, deve ser integrado como princípio básico de um planejamento que se proponha ao aprofundamento do exercício da cidadania e de seus valores característicos. Atualmente, quando os processos produtivos e a canalização partidária do exercício político respondem a lógicas implacáveis, restringindo o espaço da liberdade humana, a ampliação do espaço físico democrático, por intermédio de seu uso e gestão, se constitui em elemento privilegiado de aprofundamento da liberdade de uma sociedade. Por isso, o planejamento que valoriza o ser humano reforça a descentralização da administração da cidade e se alimenta dela. Planejamento e valorização do ser humano. O espaço, objeto do planejamento, é um intermediador das relações humanas. Os objetos e o próprio espaço mediatizam e condicionam as relações entre as pessoas e das pessoas com elas mesmas. Para um ser humano, estar em um espaço ordenado, com arquitetura, urbanismo, paisagismo e desenho harmônicos, não é a mesma coisa que pertencer a um espaço desordenado. Também as relações sociais não serão as mesmas. O sentimento de pertencer a um espaço ordenado ou habitá-lo valoriza o homem, e inversamente o homem se sente desvalorizado quando o espaço ao qual pertence ou onde mora é desordenado. À medida que o planejamento for capaz de cumprir sua finalidade ordenadora do espaço, estará contribuindo para a valorização do homem. E aqui, com relação ao que ele fala da intermediação, do objeto como intermediação das relações humanas, para quem está fazendo lá os processos da ascensão, né, de entender essa questão da manifestação, da crença, da liberação de crença limitante, cabe, reitero, ressalto, o estudo ali da pesquisa do Rupert Sheldrake, do campo morfogenético, da biologia da crença, do Bruce Lipton, do campo acástico, do Ervin Laszlo, e da Lagoa dos Murmúrios, do Ervin Laszlo, que nós já trouxemos ou vamos trazer aí, vamos ver se está liberado. À medida que o planejamento for capaz de cumprir sua finalidade ordenadora no espaço, estará contribuindo para a valorização do ser humano. Nós lemos até aqui. Tá. Agora, iniciando, vou pular que a gente já tinha lido esse, o espaço próprio. 1. Tridimensionalidade versus bidimensionalidade. O espaço objeto do planejamento é tridimensional. O ser humano, como espaço, também tem 3 dimensões. A tridimensionalidade humana, porém, é vivida com dificuldade pela maioria das pessoas. Isso é confirmado pela experiência daqueles que, ao se proporem fazer um trabalho corporal, veem-se convidados a modelar, olhos fechados, um boneco de
plastilina com as próprias mãos. O resultado, que reflete muito aproximadamente a imagem corporal que o sujeito tem dele mesmo, continua a ser uma figura muito plana, sem profundidade. Muitos fatores convergem para esse resultado. Primeiro, o fato de que nossos olhos não podem perceber diretamente a parte posterior da nossa figura. Sendo a visão um dos sentidos que mais ativam a nossa consciência, facilmente aprendemos a parte anterior, mas apenas de forma tênue a parte posterior do corpo. Os espelhos que podem permitir aos nossos olhos perceber a parte posterior, possibilitando à consciência uma construção abstrata, ele põe aqui já em itálico, de nossa tridimensionalidade, refletem, contudo, nossas imagens de forma plana e, além do mais, invertida. Né? Então, ele está aqui já questionando a questão do campo perceptivo, né? Que a gente vê quando, por exemplo, a gente se olha nós mesmos no objeto para poder se ver como um espelho, não é igual quando a gente olha uma outra pessoa, assim como não deve ser igual a percepção que a outra pessoa tem de nós, da percepção que a gente mesmo tem da gente se olhando no espelho. E ele fala dessa questão da percepção, de o quanto, aqui está questionando até, o quanto a gente percebe que a gente é tridimensional. E aí, também dentro desse campo de percepção, poder atuar como ser tridimensional. E aí que dirá a gente que está fazendo o processo de programação mental lá, entrar na quarta e na quinta dimensão perceptiva, né? Então ele está já tratando aqui, já tem meio que uma dificuldade, um ser que é tridimensional, se perceber tridimensional e ficar abarcando muita coisa ainda dentro da bidimensionalidade por causa de limitação perceptiva, que por sua vez vem também de limitação consciencial, que por sua vez vem de limitação do sistema de crença, né, de compreensão de mundo, de abertura que se dá para conhecer um novo e etc, e coisas dessa natureza. Então eu vou ler dessa parte de novo. Segundo, o primeiro, os espelhos que podem permitir aos nossos olhos perceber a parte posterior, possibilitando à consciência uma construção abstrata de nossa tridimensionalidade, refletem, contudo, nossas imagens de forma plana e, além do mais, invertida. Segundo, a nossa dinâmica é fundamentalmente frontal, invertida. Quem não conhece essas questões, não leu ainda, é como a imagem, a luz entra no olho, depois a gente vai trazer outro conteúdo só explicando essas questões, como a luz entra no olho e aí como ela é refletida, entra invertido e volta refletido, vai passando por todo um sistema, né, no aparelho cerebral, mas para quem já viu ali os desenhos, né, de como é que atua a nossa percepção da captação da imagem, como é que ela é distribuída para a gente poder perceber, ver o que está vendo, né, então que tem uma inversão, você vê nos desenhos lá o desenho do que a gente olha, da realidade daquilo que você está observando, entra invertido para depois ser reconfigurado, digamos assim, né, dentro do aparelho cerebral, na imagem da forma como a gente vai perceber ali, da forma correta. Por isso ele pôs invertido, se alguém aí não tem nenhum conhecimento, né, dessas questões do recurso da imagem dentro já do campo ali que vai investigar isso nas artes, nos estudos do cinema, dessas questões sempre acaba trabalhando isso, fotografia, né, quem estuda isso, quem é dessas áreas estuda isso, daí já é assim, piegas, né, de prática. Segundo, a nossa dinâmica é fundamentalmente frontal. Segundo ponto, né? A nossa dinâmica é fundamentalmente frontal e secundariamente giratória e oblíqua. É apenas escassamente posterior. Terceiro, a leitura, o cinema, a televisão dirigem nossa atenção a superfícies planas. Os acontecimentos que se apresentam nos meios visuais adotam a forma plana bidimensional. Enfim, a própria superfície terrestre onde habitamos se nos apresenta de forma plana. A relação da curva terrestre com o nosso espaço corporal se traduz em nossa percepção concreta em um plano retangular. Tudo isso contribui para que, ainda que tendo um conhecimento abstrato de nossa tridimensionalidade, a nossa vivência concreta de nós mesmos seja parcamente tridimensional. Como a maioria dos objetos de nosso ambiente se mostram e são por nós percebidos em sua tridimensionalidade. Quando essa observação correta do mundo exterior se faz a partir de uma percepção pessoal,
preponderantemente bidimensional, podem daí resultar graves problemas de relacionamento entre o ser humano e o seu ambiente. E aqui entra a questão que eu falei lá do porquê, já lá no começo, né, do nosso canal aqui, do porquê eu ia trazer, até começou com os livros como auxiliar na expansão de consciência, mas um conteúdo só focado na questão das artes, da imagem, da simbologia e da estética, né? Porque são questões e outras questões, outras que entram nesse campo do que é mais abstrato, né? Abstrato no sentido de, por vezes, não palpável, seja figurativo ou abstrato, não estou tratando nesse tempo, mas da importância, assim, da riqueza que a consciência e até o campo perceptivo acaba por elaborar. Quando você tem mais elaborado esse seu campo também não palpável, perceptivo, que ainda entra outras questões, como, por exemplo, quando a gente vai trabalhar outras formas de abstração, que é, por exemplo, a questão das emoções, né? Você sabe que elas estão ali, mas nem tudo é uma coisa assim, não é igual um copo, uma coisa que você desenha, uma coisa, mas ela está ali, você percebe, né? Então, questões das emoções, do pensamento, também são questões abstratas. E aí implica que, para o ser humano lidar com essas questões abstratas dentro de si próprio, também dentro do campo de conhecimento, da sua relação com o mundo, do que existe no mundo, do mundo de si próprio, no mundo da inter-relação com o mundo do externo, que é o mundo dos outros, o mundo das outras pessoas, ter uma riqueza maior, ter uma qualidade também melhor dessa compreensão, desse estudo, né, disso que é mais abstrato, dessas questões estéticas, de tudo isso que vai meio mais nessa questão da abstração, ela faz essa diferença também nesse quesito, né, que eu coloquei lá atrás, de favorecer ou não, ou limitar, ou bloquear a percepção para uma expansão de uma qualidade melhor de si próprio, né, de se permitir ser um ser mais bem elaborado em si mesmo, de começar a remover os freios que atrapalham o crescimento, desapegado de limitações dogmáticas que não agregam valor, né, e que por vezes mantém ali medo, insegurança, intranquilidade, e culpas, né, inconscientes, culpas coletivas por vezes, que vêm com uma cara de culpa pessoal e que acabam sendo recursos de limitação interno. E que, óbvio, são muito abstratos, são para você trabalhar nesse campo abstrato. Também essa questão de você entender através da arte, a arte traz essa coisa muito bem elaborada para ajudar nesse processo. E na qualidade imaginativa, que é de suma importância, né? Para a gente poder se elaborar melhor e estar dentro das leis originais cósmicas, né? Se permitindo estar nesse processo de mutação constante para continuar crescendo e se melhorando e crescendo em várias instâncias, não só no campo abstrato. Então ele está falando aqui da questão do quanto que essa deficiência, de certa forma, ela também vai interferir na tridimensionalidade. Ele não relatou toda essa questão, eu estou trazendo a agregação de valor, já considerando as outras coisas que ele falou, tão em alinho do porquê de eu trazer esse livro aqui, né? Então, tipo, do ser tridimensional, que ele acaba não usando o seu recurso tridimensional, porque a sua forma de perceber ainda tem muitas limitações, observando as coisas como um objeto bidimensional, e isso implica também porque está faltando um pouco de reflexão mais profunda com relação, né, a essa coisa. Então ele fala que essa percepção pessoal, que preponderantemente bidimensional, que daí resulta em graves problemas de relacionamento entre o ser humano e o seu ambiente. Então lá, para quem está fazendo expansão de consciência, implica muito entender essa questão, né? Quem está fazendo lá as atividades do Ascenda-se, entender essa questão. Antes de você querer entrar na quarta, que já seria ali das emoções, na quinta, que é do pensamento, e ainda elaborar outras questões mais expansivas de consciência, para quem faz consciência e transmutação de consciencial, primeiro saber sair desse campo na onde você sabe que você é um indivíduo de 3D, mas boa parte do seu sistema está ali atuando em 2D, né? Sem nem você perceber, porque não tem às vezes esse conhecimento, não fez esse processo reflexivo, né? É uma coisa assim de estar ali se relacionando naturalmente com as coisas, de repente está com um bando de recursos autolimitantes ali, que estão mantendo mais esse olhar bidimensional do que tridimensional. E aqui ele tem um desenho de uma figura, né, da estrutura, mostrando aqui um cubo. Vou ver se eu fotografo e anexo só essas partes aqui que tem a imagem. Um cubo com as laterais assim abertos, e aí ele mostra as duas laterais do cubo como se tivessem saído dele. Então
a forma de perceber, né? Tem o cubo e aí como se de repente ele para ver só a bidimensionalidade, só a parte de baixo, só a parte da lateral, ou ele põe na figura 1 aqui. Esta figura sintetiza nossa ideia. Com efeito, parece que o cubo avança sobre superfícies planas. Desse modo, gera-se uma predisposição a sentir e tratar o ambiente como algo agressivo. Recomendo reler esse capítulo aí, que dá muita coisa, dá para abstrair aí, para abrir o olhar um pouco mais com relação à questão do espaço. Quem já está estudando outras coisas aqui já agrega valor também nas questões espaço-tempo, né? As questões da percepção de si no seu próprio espaço, da sua própria presença no espaço-tempo, na relação com o ambiente e essas questões. 2. A estrutura morfológica. O ponto anterior nos leva a concluir pela convivência de nossa percepção concreta da tridimensionalidade humana, tanto em termos da vida em harmonia com o espaço externo, quanto da concepção do ambiente no qual vivemos. Um dos modos de desenvolver o sentimento de nossa tridimensionalidade consiste em falar nela. Nesse sentido, apresentamos nossa visão do ser humano como espaço tridimensional, isto é, nossa visão da morfologia humana. Assim, qualquer observação atenta do ser humano percorrerá à sua frente o seu perfil e a sua parte posterior. Por meio desse exercício, afirmaremos ao tempo que verificarmos sua tridimensionalidade, altura, largura e profundidade. A forma normal, nota 3 na palavra normal. Normal deve entender-se aqui no sentido de norma morfológica e não da frequência com que se apresenta, pois a quase totalidade dos seres humanos se desvia com maior ou menor amplitude daquela norma. Então, a forma normal, dentro desse conceito, dessa forma que ele falou, que não é para ser observado como frequência, mas como norma morfológica, né? A forma normal de um corpo humano se apresenta à nossa observação com as seguintes características. De frente, os pés juntos estarão em contato desde a parte interna dos calcanhares até as extremidades interiores dos primeiros dedos dos pés. Hallux. Escreveu aqui, ele colocou entre parênteses, H-A com acento, L-U-X, fecha aspa, hallux. Então, a forma normal de um corpo humano se apresenta à nossa observação com as seguintes características. De frente, os pés juntos estarão em contato desde a parte interna dos calcanhares até as extremidades interiores dos primeiros dedos dos pés. Os dedos se apoiarão planos no solo. Os maléolos internos estarão em leve contato, assim como as partes laterais internas das panturrilhas e dos joelhos. O mesmo tipo de contato terão as coxas em sua parte superior interna. A linha imaginária, definida pelas cristas ilíacas, será horizontal. Os costados do tronco desenharão linhas retas desde a cintura até embaixo das axilas. O externo não estará afundado em nenhuma de suas partes. A linha de clavícula se estenderá horizontalmente de um ombro ao outro. A cabeça se mostrará equilibrada, em simetria, acima de um pescoço ereto. Os braços cairão ao lado do tronco e as mãos não avançarão sobre as coxas. De perfil, aí ali a forma normal, né, do corpo na observação nas seguintes características, ele pôs de frente aqui. De perfil, os calcanhares e as panturrilhas estarão em uma mesma linha e os joelhos não apresentarão flexão nem hiperextensão, recurvatum. O perfil da pelvis não indicará nenhuma
projeção em seu plano anterior e não apresentará um ilíaco em um plano anterior ao outro. Os calcanhares, a panturrilha, o sacro, a cintura escapular e o osso occipital estarão em uma mesma linha. Os braços se situarão em sua queda entre os 2 terços anteriores e o terço posterior do resto visível do tronco. A linha do ventre se apresentará reta desde o púbis até a parte inferior do cóccix. O tórax avançará em um plano levemente inclinado desde as clavículas até as linhas dos bicos do peito, descendo depois em linha reta até as últimas costelas. A cabeça estará equilibrada, segundo o alinhamento do occipital, com a escápula e o sacro e, portanto, não se projetará para frente nem para trás. A linha anterior do pescoço se definirá nitidamente diferenciada da parte inferior do queixo. Posteriormente, dever-se-á observar a conformação perpendicular ao solo dos tendões de Aquiles. A linha posterior dos joelhos será horizontal, assim como a linha que define a parte superior das coxas e inferior das nádegas. O sacro nem estará afundado nem saliente no que diz respeito aos ilíacos. O eixo vertebral deverá estender-se perpendicularmente ao plano do solo, desde o cóccix até a primeira vértebra cervical, o atlas. As pontas das omoplatas estarão em uma mesma linha horizontal e as omoplatas totalmente planas, integradas ao plano das costas. Os contornos laterais do pescoço, assim como os da cabeça, serão simétricos. Essa descrição morfológica não é arbitrária. Ela é observável em qualquer sujeito na posição vertical, quando seu tônus muscular é equilibrado e harmônico. Qualquer desvio em relação ao modelo descrito indica indefectivelmente um desequilíbrio tônico e alguma contratura muscular. 10 anos de experiência pessoal nesse campo, somados à experiência dos mestres, confirmam essa verdade morfofisiológica. 3. Verticalidade e estabilidade. No plano físico, o ser humano se distingue dos outros seres da natureza por sua anatomia particular, cujos contornos normais acabamos de descrever. Pois bem, essa morfologia particular permite a verticalidade. Em nossa opinião, o fato de encontrarmos apenas no ser humano uma estática vertical demonstra que essa característica única pertence à sua morfologia. A posição vertical, portanto, não só é possível, como não exige nenhuma contração ativa dos músculos do tronco. O tônus muscular, por si só, pode manter em equilíbrio estático a morfologia humana. Os músculos só deveriam intervir ativamente para corrigir um desequilíbrio ou para participar da dinâmica. No entanto, na posição vertical, o centro de gravidade do corpo se projeta entre os calcanhares, implicando um equilíbrio precário. O ser humano procura espontaneamente uma base de equilíbrio mais estável. Para tanto, é preciso avançar o centro de gravidade, o que é conseguido levando o ventre para frente e as costas para trás, e o pescoço e a cabeça para frente, porém basculados para trás. Assim, o polígono de sustentação aumenta, incluindo todo o contorno dos pés. Então, o centro de gravidade situa-se entre os pés e não mais apenas entre os calcanhares. Desse modo, a estabilidade aumenta, porém com esse deslocamento de massas, ele põe deslocamento de massas aqui em itálico, isso é, da pelvis, do tórax e da cabeça, produzem-se também uma lordose lombar, uma cifose dorsal, uma lordose cervical, isto é, a acentuação das curvas posteriores além dos seus limites naturais.
Ele está falando aqui da morfologia natural. Para quem faz outros estudos aí, vê vários indicativos, né, de situações internas mesmo no indivíduo, que por vezes tendenciam, isso é o que vamos chamar de algum tipo de somatização, dá para dizer também, né? De quando tem algum desalinhamento, né? A gente vê muito dessa questão quando vai falar para estimular a confiança, já vi várias questões a esse respeito. Alguns trabalhos são feitos internamente, onde nota-se rapidamente que a postura do indivíduo muda, né? Quando algumas questões ali trabalhando no campo mesmo de PNL ou expansão consciencial, mudança de crença, etc., a postura do indivíduo muda, né? Então, tipo assim, vamos dizer que questões que geravam alguma opressão, uma pessoa que acabava manifestando no corpo aquela tendência a estar mais curvada, mais fechada, com os ombros mais articulados para dentro, né? O peitoral se expande, a coluna fica mais bem elaborada, bem desenvolvida, isso colocando quando não está numa situação grave de somatização, né? No corpo. Ele não usou esse termo, eu estou agregando aqui valor, que ele citou aqui fazendo uma descrição aqui na leitura da figura, falando da questão do desenho, do equilíbrio. Você vê que ele está tratando aqui também de uma coisa mais profunda, né, com relação à questão do ser, então não só esse equilíbrio visual de elementos na hora do desenho, apesar de ser um livro dentro dessa questão. Então aí ele vai tratar aqui tem um desenho que é a figura 2, na figura 2 ele está mostrando que quando essa curvatura está nesse último modelo aqui que ele citou, que é da questão da estabilidade, quando você vê que tem alguma disfunção, né, lordose, uma cifose dorsal, lordose cervical, que ele acentuou aqui. Então é como se tivesse uma deslocação, um deslocamento, né, do centro de gravidade, de certa forma. Com outros estudos aí que agreguem valor vão entender melhor essas questões. Eu não sei se ele chega a esse ponto de entender isso com tanta profundidade, mas essa citação já dá uma abertura de porta e de caminho assim, para essa pesquisa mais elaborada e interessantemente construtiva, vale dizer. Aqui é tópico 4 do espaço próprio, tópico 4, o princípio de economia. A lei do mínimo esforço, a diferença do que acontece no reino da matéria inorgânica, não se aplica ditatorialmente à matéria viva. A lei geradora das formas de matéria viva não é a economia de energia ou ação, mas sim a economia de substância ou de matéria. Kuhlmann, escreve Cullmann, fundador da estática gráfica, afirma que o esqueleto constitui um sistema que tem a máxima resistência com um mínimo de substância. Por exemplo, a disposição das células, das partes esponjosas dos ossos, as quais compete suportar grandes esforços, coincide com as curvas teóricas de máxima resistência à tração e à flexão. Assim, vemos que o princípio de economia não somente regula a ordenação da sociedade, como também ordena a formação dos seres vivos, entre eles e o ser humano. Essa economia de substância não deriva de princípios de mecânica geral, e sim de uma necessidade teleológica. Não mais a luta, mas sim a relação com a gravidade terrestre. É teleológica, tá? E não mais a luta, mas sim a relação, ele pontua aqui relação itálico, com a gravidade terrestre. De fato, contrariando uma opinião generalizada, para a morfologia humana, tanto em seu processo de constituição, quanto uma vez constituída, a gravidade não é uma inimiga, mas sim uma aliada. Por isso, a colocação de um peso sobre a cabeça é um bom meio de correção do eixo vertebral, dando um suporte elegante àqueles que o levam. Pela mesma razão, os astronautas tiveram muita dificuldade em caminhar sobre a Lua, onde a gravidade, nossa aliada, é menor do que a na Terra. Mézières. Ele põe depois de terra, né, entre parênteses aqui, Mézières.
O deslocamento de massas é apenas um modo de acomodação generalizado face à questão do equilíbrio. Tal deslocamento provoca graves consequências que serão examinadas nos itens que se seguem. Ele representa, além do mais, um retrocesso no processo de aperfeiçoamento da morfologia humana, a qual está em relação constante e íntima com a gravidade terrestre, sendo regido pelo princípio da economia de substância e impulsionado pela força, jamais lembrada de elevação. 5. Tópico 5 do espaço próprio. Espaço próprio, isso. Articulações e equilíbrio. As articulações são a encruzilhada da forma. Seu bom estado é consequência do equilíbrio muscular e tônico. Nesse sentido, elas são como um símbolo da forma perfeita. Assim, um pintor como Picasso, mesmo quando se permite as maiores liberdades no tratamento do corpo humano, respeita como regra geral a forma das articulações. Ao mesmo tempo, a forma das articulações determina a forma do movimento. A tonicidade é uma semicontração constante que faz com que o músculo puxe sempre sobre suas inserções. Quando a tonicidade está equilibrada, ela garante a justa tensão articular e a forma corporal perfeita. Os meios passivos de união das articulações são os ligamentos. Os meios ativos são os músculos poliarticulares. As articulações apresentam duas funções contraditórias: a estabilidade e a mobilidade, ambas garantidas pelos mesmos músculos. O deslocamento de massas, resultado do não cultivo da força de elevação e da tendência à solução fácil frente à questão do equilíbrio, aumenta a sinuosidade vertebral. Então, a cadeia de músculos poliarticulares que a sustenta exerce uma retração constante e adquire uma hipertonicidade. Como os ligamentos articulares apenas reproduzem em um plano profundo o comportamento muscular mais superficial, qualquer hipertonicidade e retração constante de um músculo poliarticular, equivalente a um encurtamento muscular, diminuem a mobilidade articular e podem produzir lesões ósseas, por exemplo, as artroses. 6. Tópico 6 do espaço próprio. A cadeia muscular posterior. É frequente afirmar que os músculos anteriores são flexores e os músculos posteriores são extensores. Na verdade, porém, todos os músculos são flexores anterofletores. Todos os músculos são flexores anterofletores ou posterofletores. Aqueles que falam em músculos extensores confundem o sentido de um movimento produzido pela ação do músculo, no caso a extensão, com a função deste músculo, Mésières. Então, que não se deve confundir, né? Quem fala em músculos extensores confundem o sentido de um movimento produzido pela ação do músculo, no caso a extensão, com a função desse músculo. Os músculos são constituídos de uma parte carnosa e outra tendinosa. A primeira é feita de fibras, que resultam da justa posição de discos escuros e de discos claros alternados. Os discos escuros são contráteis e tônicos. Os discos claros são elásticos e passivos, podendo ser esticados por uma força estranha. Também são esticados quando o conjunto de músculos está estendido e os discos escuros se contraem para tentar uma flexão ou para se opor a uma extensão, com a qual aumenta o espaço que ocupam os discos claros. Quando um músculo faz aproximar suas inserções, torna-se forte, espesso e duro. Diz-se então que faz um trabalho isotônico.
Quando um músculo faz aproximar suas inserções contra uma força externa ou se opõe a um alongamento, os discos escuros se contraem e os claros se esticam. Então, o músculo se alonga e se adelga, torna-se ao mesmo tempo forte e elástico. Fala-se, nesse caso, de contração isométrica. A função normal de um músculo exige que os segmentos estejam corretamente alinhados. Assim, a função é determinada pela posição que ocupa o ponto fixo, em direção ao qual se efetua o movimento, e o ponto móvel. A função normal da cadeia muscular posterior exige e garante a morfologia normal que descrevemos anteriormente. Particularmente, se o eixo vertebral não está perfeitamente alongado, o que só acontece quando o sacro, a cintura escapular e o occipital estão no mesmo plano, a musculatura que o sustenta efetua um trabalho isotônico. Como isso é o que acontece quase sempre, resulta que aqueles músculos se tornam espessos e duros, perdendo a elasticidade. Entretanto, todos os músculos posteriores se comportam como um músculo único, pois sendo poliarticulares imbricados, formam um sistema de cadeia. Com efeito, uma cadeia não é apenas uma sucessão de músculos dispostos de um extremo a outro de um segmento considerado. É preciso que estejam imbricados, isto é, que se recubram como as telhas de um telhado, fazendo com que os elementos da cadeia sejam solidários. O conceito de cadeia muscular posterior, ele põe cadeia muscular posterior em negrito, tem uma importância crucial na teoria de F. Mézières, pois descreve o lugar onde esta situa a origem de todas as deformações corporais. Embora apenas recentemente ele tenha completado a sua visão com a análise de outras cadeias, abre parênteses, cadeia anterior do pescoço, cadeia braquial, cadeia antero-interior, fecha parênteses, relacionadas à cadeia posterior. Cadeia posterior, ele põe uma nota 4, François Mézières, Originalité de la méthode Mézières, Malloy, Paris, 1984. Aquele conceito continua suficiente para explicar as leis de deformação. Vou ler esse trecho de novo, agora pulando ali a nota. Embora apenas recentemente ele tenha completado sua visão com a análise de outras cadeias, cadeia anterior do braço, cadeia braquial, cadeia antero-interior, relacionadas à cadeia posterior, aquele conceito continua suficiente para explicar as leis de deformação. E aqui a figura 3, que nós vamos acrescentar, né? Ele coloca o bonequinho ali encostado na parede ali, mostrando o alinhamento. 7. As leis da deformação. Como temos visto, os elementos da cadeia muscular posterior se influenciam ao estarem imbricados. O tônus de cada elemento soma-se ao tônus dos demais elementos adjacentes, fazendo com que estejam sempre hipertônicos. Essa é a primeira lei da deformação morfológica, segundo Mézières. A segunda lei afirma que os músculos da cadeia posterior são sempre demasiadamente curtos. Com efeito, qualquer ação fragmentária, tanto um alongamento quanto um encurtamento, traduz-se para o conjunto da cadeia em um encurtamento. E isso ocorre devido à ação de o elemento produzir uma tração sobre as inserções iniciais do elemento que segue, sendo que o trabalho isométrico exige o perfeito alinhamento do conjunto. De acordo com a terceira lei, como esses músculos, além de pósteroflexores, são também lateroflexores e rotadores do eixo vertebral e dos membros, qualquer oposição àquele encurtamento traduz-se em flexões laterais e rotações.
A quarta lei diz que a rotação dos membros é sempre interna, pois na cadeia anterior do braço dominam os músculos pronadores e no membro inferior o semitendinoso e o semimembranoso, assim como o poplíteo, todos potentes e rotadores internos. Como o diafragma e o psoas ilíaco estão relacionados à cadeia posterior, pois suas inserções estão em D12, traço L1 a L5. Nota 5 sobre isso. A anotação das vértebras se faz usando a letra inicial dos respectivos segmentos cervical, dorsal e lombar, e o número da ordem que ocupa a vértebra naquele segmento. Assim, D12 significa a 12ª vértebra dorsal. Isso aqui, para entender, a gente vê naqueles painéis, né, que normalmente se encontra nas clínicas de quem pratica shiatsu, acupuntura, quiropraxia, né, e todas essas atividades que trabalham aí nos pontos, tanto do sistema nervoso quanto da coluna, né, e pontos energéticos. Isso aqui é especificamente dentro ali dos espaços das vértebras e da coluna, do segmento lombar. Então, como o diagrama e o psoas ilíaco estão relacionados à cadeia posterior, pois suas inserções estão em D12 e L1 a L5. O encurtamento naquela cadeia traduz-se em um bloqueio respiratório em inspiração. Trata-se da quinta lei. Todas essas leis resultam da lei principal, segundo a qual todos os componentes da cadeia muscular posterior se comportam como um músculo único. Nessa cadeia reside, portanto, a chave da forma concreta de cada ser humano. Todos os desvios quanto à morfologia normal encontram sua explicação nas leis que acabamos de apresentar. 8. Encurtamento e tônus musculares. É difícil situar a origem da hipertonia das cadeias musculares. Com efeito, não só apresenta hipertonia a cadeia posterior, como também a anterior do pescoço, a braquial, a antero-interior, diafragma, psoas ilíacos. Aqui temos nos referido com exclusividade à hipertonicidade decorrente dos desvios morfológicos. Sabemos que as contrações musculares corretivas dos desvios provocados pela instabilidade são transmitidas aos músculos da cadeia posterior pelas motoneuronas, de tipos alfa-tônicos. Tudo indica que existe uma correlação entre a longitude de um músculo com respeito à sua longitude normal e o tônus muscular. Quanto maior a hipertonia, quanto maior a hipertonia, maior será a contração do músculo. E como o tônus é uma semicontração constante que faz puxar as inserções musculares, no caso de manter-se a hipertonicidade, o músculo apresentará um encurtamento crônico correlativo ao nível do tônus. Achamos que o inverso também é verdadeiro. Uma contração muscular crônica se traduz em hipertonicidade. Portanto, pode-se afirmar que, quanto menor for relativamente a seu estado normal, a longitude do músculo, maior será seu tônus e vice-versa. Esse é o fundamento de nossa teoria arquitetônico-musical da morfologia humana. 9. Razão e ritmo na arquitetura morfológica. As morfologias dos seres adultos apresentam um ritmo harmônico, de retângulos, aparentados aos de razão entre os lados maior e menor, igual à raiz de 5, que ele põe raiz de 5, e aos de razão